Bem, amigos, aqui do CT, estamos aqui para mais uma live Papo de Amigos. Eu e Gabriel Albuquerque, que estamos trazendo para vocês aí as competências que são trabalhadas no Liderança pela Confiança. Já estamos aqui fazendo essa nossa terceira live, né? Hoje estamos num cenário diferente aqui dentro do CT e vamos trazer para vocês hoje a competência comunicação. Como que a gente trabalha comunicação assistido pelos cavalos. Sejam bem-vindos, nós estamos aí aguardando a entrada do Gabriel Albuquerque, nosso parceiro. Vou convidar o Gabriel que já está aqui. Vamos lá, gente. A gente dá continuidade aqui na nossa live. Me ajudem, o som tá bom? Boa tarde, Beleza. Gabriel. Seja Boa tarde, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Tudo em ordem? Também estou te ouvindo bem. Que bom. Boa tarde. Hoje estamos aí. num cenário diferente. Aqui estamos no CTE. Bem-vinda, Nerlândia. Tá muito calor Kira. aí? Nossa, tá calor demais, Gabriel. Calor Rapaz, demais. Tá um torrando calor... aí. Tá. E pior que tem gente, tem amigos nossos aí do sul que estão tremendo de frio, né? Para lá em Curitiba, por exemplo, tá frio. Então, aqui em compensação tá fazendo 30 graus na sombra. Eu vou te falar que andar de culote e bota nesses dias é sofrimento garantido. Aqui em Marília também, tá fazendo 34, 35, 36. É isso aí. Tá... Para 31 na sombra, você imagina quanto não tá no sol, né, Gabriel? Nossa, nem fala. E aí, Tava Walter, você tá bem, tranquilo? Bem, tranquilo. Tava falando pro pessoal que está entrando agora, que a gente vai trabalhar hoje, vai falar um pouquinho hoje na nossa live da comunicação, né? E como a gente trabalha isso dentro do Liderança Assistida pelos Cavalos, não é isso? E o quanto a comunicação influencia hoje em dia, né? Não só nas relações comerciais, né? E de trabalho, mas também nas relações sociais, nas relações do dia a dia, né? Comunicação sempre pode ser uma coisa muito boa, mas é como se fosse tecnologia, né? Tecnologia é bacana a partir do momento que funciona. Assim é a comunicação. Se nós tivermos uma comunicação truncada, problemática, ou que não faz com que a mensagem saia do interlocutor A para chegar no interlocutor B e ser compreendida, né? Isso passa a ser um problemão, né? É o famoso telefone sem fio. Seja bem-vinda, Inês Paula. Oi, boa tarde. O pessoal está chegando. Quem aí já? Quem que já chegou aí que já acompanha outras lives nossas aí? Que não é a primeira. Faz um sinal aí pra gente. Pessoal que já acompanha a gente de outras lives, põe um like assim pra gente, por favor, pra gente saber. Pessoal raiz aí. Pessoal que acompanha nosso processo assistido pelos cavalos e que já está acompanhando um pouquinho aí. Nós estamos na terceira live, Gabriel, ou quarta? Terceira. Então, Walter, voltando aí nesse... Terceira. Falando um pouquinho, né? Bem-vindo, Emanuel. Enquanto o pessoal não chega, você falou que, na minha visão, né, acho que não é nem na minha, a comunicação ela é um dos principais problemas nas empresas e na vida familiar. Nas empresas, eu posso te garantir que ela está entre as três principais. E na família também é um fator muito importante. E o que acontece? As pessoas não têm assim, uma visão do quão é importante a comunicação e de como ela é importante na mão dupla, né? E quais são os fatores que influenciam a comunicação? Como é que eu posso me comunicar com cada uma das pessoas? Certo? Por isso que o trabalho com o cavalo ele é muito importante, né? Para você desenvolver a sua comunicação. Porque o cavalo, a comunicação dele é toda visual, né? E Gabriel, expressão corporal. Né? Percebe que o bom comunicador, por incrível que pareça, ele já tem que ter uma qualidade intrínseca dele, que é ser
um ótimo ouvinte, né? E se você observar o cavalo, né, você pode parar do lado dele e falar por horas a fio que ele vai ser o quê? Um excelente ouvinte, né? Ó, a Verônica Sterzek está dizendo aqui que já viveu isso. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Verônica. Um prazer inenarrável então, estar com você, né, aqui. O quanto é importante a comunicação, vamos falar nas empresas, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho na família. Quando você tem uma empresa que investe na comunicação, porque assim, a empresa tem que também investir na comunicação dos seus colaboradores. Ela tem que ajudar que os seus colaboradores desenvolvam essa capacidade de se comunicar e de saber ouvir, né? Todas as empresas que a gente melhora a comunicação, a gente aumenta a produtividade. Olha só, quando você aumenta a produtividade, você aumenta a rentabilidade da empresa. Você aumenta a qualidade do teu serviço, dos teus produtos, porque as pessoas se comunicam melhor, né, se entendem melhor, evita mais perda, né, desperdício de material, melhora o clima organizacional, consequentemente diminui o nível de estresse, diminui os conflitos, melhora o feedback, né, faz com que o feedback seja uma coisa positiva e não negativa, que seja torturante, melhora a integração entre os departamentos, que é fundamental. Hoje um departamento não anda sozinho, né? A empresa ela tem que ser integrada. Todo mundo tem que entender um pouquinho das outras áreas, todo mundo tem que entender um pouquinho de venda, todo mundo tem que entender um pouquinho da produção, para que os departamentos se comuniquem. E outros, né? Imagina quando você, então, tem uma empresa em que a comunicação flui de uma forma efetiva, produtiva, olha o que a empresa ganha. E imagine em casa, né? Quantos conflitos, quantas coisas a gente vai guardando, vai deixando, vai jogando para baixo do tapete. Ah, hoje não vou falar, hoje não é dia. E aí aquilo vai se acumulando, daqui a pouco um pequeno problema se torna um problema muito grande, que fica muito mais difícil você resolver, né? O que você acha? Então, o que é importante, o importante a gente colocar é que, voltando, né, um pouquinho, sendo um bom ouvinte não significa você estar na frente da pessoa, né, olhando para ela, mas com a cabeça viajando por aí, ou então, de repente, distraído no seu celular. O bom ouvinte é aquele que ouve e escuta, né? Então você doa um pouco da sua atenção ao teu interlocutor, né? E isso é essencial. No nosso trabalho que a gente faz assistido por cavalos, se você não se entrega, de fato, à comunicação que está ali havendo, porque nós baseamos o nosso processo, né, muito no processo de doma sem violência. E isso se baseia na obtenção da confiança do cavalo. Você só consegue obter a confiança de qualquer ser se você passar autoconfiança. E não tem como você transmitir a alguém autoconfiança sem você dar a sua atenção, sem você falar olhando nos olhos, sem você se comunicar na linguagem daquela pessoa. Só que a gente aprendeu aqui com os cavalos que a linguagem universal, por incrível que pareça, de todos os seres, e que o ser humano acho que foi o único ser que se distanciou desta natureza, é a comunicação silenciosa, é a comunicação não verbal. Como o Gabriel colocou aqui, é a comunicação corporal. Então o corpo fala, né? Um professor, por exemplo, que tem numa sala de aula 30, 40 alunos, e aí tem aquela turma da frente, super interessada, dedicada, que olha ele lá nos olhos, né, que fica ali mostrando interesse pela matéria, e tem a turma do fundão, né, um jogando papelzinho no outro, com os pés esticados, o Walkman, olhando o celular, enfim, mostrando um desinteresse total. Não significa que quem senta no fundo não vá bem, ou que quem vá na frente vá bem na matéria, não é isso, né, porque eles podem estar com diferentes tipos de competências desenvolvidas na captação daquele conhecimento. Mas para quem está lá na frente, no palco, na frente de uma lousa, dando a explanação para o pessoal todo, é muito mais gratificante você ter a audiência com atenção em você, não é isso? Então, do que você ter aquele pessoal distraído lá, displicente, fingindo que você não existe, né? Tudo bem que todos eles vão ter que ir bem na prova. Então, a gente está trazendo um pouquinho para o cotidiano do nosso público, Gabriel, o pessoal que estuda, né, o pessoal que eventualmente não tem ligação com cavalos, mas também aqueles que lidam com os cavalos. No caso dos animais, né, a gente trazendo um pouquinho da vida do que a gente aprende com os animais para esse cotidiano do dia a dia
do nosso lar, né? Na comunicação com os filhos, a comunicação com a esposa, enfim, e também para dentro de uma empresa, a gente observa algumas coisas parecem simples, mas que a gente não faz no cotidiano. Então, isso que o Gabriel colocou, da gente ter duas vias na comunicação, vocês percebem o que significa, a responsabilidade que é isso, você permitir as duas vias na comunicação? Um fala, o outro escuta, mas esse que falou tem que se preocupar com a compreensão do que foi falado. Então, com o entendimento, né? Porque uma pessoa vem e fala, o atenção de o cara, caramba, ele está falando inglês, aí o outro compreendeu. Não, então um tem que explicar, enfim, do que você teve que explicar a comunicação, já houve falha nela, né? Do que você tem que explicar o que você está falando, já houve falha nela. Então a comunicação, ela tem que ser, e isso a gente aprende com os cavalos, e nos nossos processos, nas dinâmicas que a gente faz aqui no CT, a gente assiste e te traz pelas mãos para ter uma comunicação assertiva na vida, né? Isso é importante colocar, Gabriel. Agora, as duas idas, né? As duas vias de comunicação têm que ser bem claras, né? A linguagem tem que ser objetiva e na linguagem do seu interlocutor. Então não adianta eu chegar por um magistrado e falar, bebezinho, meu lindinho, vamos fazer aqui uma laudinha. Não adianta. Ao mesmo tempo, não adianta eu chegar para um bebezinho e falar, doutor, como vai aí, doutor? Vamos fazer uma lauda para apresentar para um presidente da não sei onde. Eu tenho que falar a linguagem do meu interlocutor. Então eu tenho que, eventualmente, fazer essa sintonia fina na minha comunicação para que a minha mensagem chegue de forma clara e limpa, né? Sem ruídos, né? Sem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que você fala que pão com mandioca e chega lá no final uma coisa feia, entendeu? E a gente tentar fazer com que a mensagem chegue. Isso assistido pelo cavalo é fantástico. Mas vamos lá, Gabriel, complementa, por favor. Então, acho que a gente já falou, acho que na primeira live eu já toquei nesse assunto, mas acho que é importante a gente falar de novo, porque assim, né, como é que é a linguagem do cavalo, né? O cavalo se comunica pelos olhos, né, pelas orelhas, pelas expressões faciais, pata, os sons emitidos, a cabeça, o pescoço, e aí vai, né? A comunicação dele é muito corporal. E o ser humano também é muito corporal. É que a gente acredita que a nossa comunicação, o que impacta a comunicação são as palavras. Mas existe um estudo na PNL que diz o seguinte, 55% do impacto da comunicação é corporal. Então não adianta eu falar muito bonitinho, mas se o meu corpo diz o contrário daquilo que eu estou falando, a pessoa não vai entender. Ela vai entender mais a linguagem corporal do que você está falando. 38% é o tom da voz. Sobra somente 7% que é impactado pela palavra. Então, ou seja, quando eu estou falando, a minha linguagem corporal significa mais na comunicação do que o que eu estou falando. E se você olhar o cavalo, a linguagem praticamente dele é corporal. Então, quando a gente faz dinâmica com os cavalos, a gente vai desenvolver esse lado que às vezes a gente não tem, de prestar mais atenção à linguagem corporal sua e do seu interlocutor. A gente até percebe a linguagem corporal, mas a gente não presta muito atenção nisso, entendeu? Então, se a gente perceber mais a linguagem corporal de quem está se comunicando, você vai entender melhor o que ele está falando. Você vai perceber se o que ele está falando é verdadeiro ou não, né? Então, às vezes, na palavra diz uma coisa, mas o seu corpo diz outra. E o que chega primeiro? O que sai primeiro do seu corpo? É a linguagem corporal ou é a palavra? É a linguagem corporal. Ela é segundos na frente da palavra. Então, quando sai a minha palavra, quando eu falo, eu já expressei a minha linguagem corporal. Entende como é que é muito importante a gente trabalhar com o cavalo? Com o cavalo, a gente vai ter essa obrigação de entrar na linguagem corporal para poder se comunicar com eles. E aí a gente vai perceber como é importante a gente entender a linguagem corporal. Entendeu? Uma coisa que a gente faz, Gabriel, aqui, claro aí para qualquer pessoa, a gente tem aqui algumas vivências, passeios, além do nosso processo, né,
do treinamento assistido pelos cavalos, a gente tem outras atividades, e em todas elas eu deixo muito claro isso, porque até para uma atividade simples, né, trazendo agora para o nosso mundo equestre, para você chegar num piquete e se aproximar de um cavalo, você precisa conhecer a linguagem do teu interlocutor. Então, se eu, né, na condição de predador que sou, né, o predador tem como característica os dois olhos na frente da face, diferente de uma zebra que tem um olho de cada lado da face. Então, eu entro num piquete, se eu fixar o meu olhar, como nós humanos, né, um para conversar com o outro, para passar confiança, para transmitir a autenticidade, para, enfim, respeito, você olha nos olhos. No caso do cavalo, de uma zebra, de um animal de fuga, né, se você olha diretamente nos olhos dele, você está espantando ele, você está colocando ele para longe de você. E por quê? Não, o Gabriel fala muito como funciona o cérebro. No cérebro reptiliano dos cavalos, está lá marcado, fixado, que ele tem que fugir. Então, a hora que ele enxerga os olhos de um predador, já passou da hora de ele fugir. Você imagina um leão sei lá, 3 metros de você, a ponto de você olhar dentro dos olhos dele. Então, nesse momento, já era para você ter corrido. Então, por que as pessoas eventualmente chegam em 3, 4 pessoas dentro de um piquete grande para cercar os cavalos? Imagina, pensa como um cavalo. O cavalo está imaginando ali 3, 4 leões cercando ele para fazer o banquete. Então é muito mais assertivo, quando você for chegar e se aproximar de um cavalo, você derrubar o seu olhar. Não pode esconder o olho também, porque se você esconde o olho, porventura, na aba do seu chapéu, o cavalo fica mais preocupado ainda, porque ele já te viu ali enquanto predador, e ele vai querer te monitorar. Então ele precisa enxergar os seus olhos, mas se o seu olhar não está voltado diretamente para ele, significa que você não está colocando ele como um alvo, né? Como uma presa para você se banquetear lá, né? Então quando você vai se aproximar de um cavalo, você derruba o seu olhar. Não adianta você chegar com uma atitude de um ombro aberto, com as garras abertas, você junta a sua mão junto ao corpo, relaxa seu ombro e anda em semicírculo. Por que semicírculo? Os olhos do cavalo não estão aqui do lado? Se você anda na direção dele, da cara dele, você está indo no ponto cego dele. Significa que ele teria que se virar para te ver. E se ele é surpreendido, o cavalo reage sempre fugindo, tá? É raro, né? Lógico, se você pega uma mãe, né, uma égua que acabou de parir e está com seu potrinho ali, ela vai defender a cria. É uma atitude diferente de um animal na natureza, né, que está lá pastando e vê um animal, um predador ao fundo passando ali, satisfeito. Ele não vai reagir nem fugir. Agora, se aquele animal vem na direção dele, em posição de ataque, aí o cavalo reage fugindo, né? Então, se você quer pegar um cavalo num piquete grande, por exemplo, né? Estou trazendo da nossa vida para o cavalo aqui. Você entra num piquete enorme, lá com uma manada de 15, 20 animais. Se você entrar sozinho e entrar com uma atitude pacífica, passando tranquilidade para o cavalo, é muito mais fácil de você pegá-lo sem correria do que você entrar com 3, 4 peão ali com laço, acuando o cavalo num canto para pegar ele. Você vê que tudo isso é baseado na comunicação e se preocupando de fato com como pensam os cavalos, né? Isso a gente traz de ensinamento para a vida, né? Imagina, você vai fazer uma reunião de negócios, né? Sempre tem aquelas teorias todas, não, a gente tem, enquanto eles vão estar na mesa, eles vão estar em 5, então nós temos que ir em 5, porque em 4 nós estaremos em desvantagem. Tem todas umas técnicas assim, maluca, ao passo que você tendo uma comunicação mais assertiva corporal, você sabendo a linguagem do teu interlocutor, qual que é o nível de aprendizado de ensino dele, ele é formado em alguma coisa, não é? Qual é o ramo de atividade dele? Então tem que fazer a lição de casa, né? Até para uma entrevista, não é isso, Gabriel? Você vai fazer uma entrevista de emprego, né? E você sabe das suas qualidades, sabe das suas competências, mas almeja um cargo acima do que você está preparado para. Obviamente, na entrevista você vai passar insegurança, você vai transmitir desconhecimento de algumas áreas que você deveria ter. Então o corpo fala, não adianta. Então quanto mais natural e mais dentro da sua realidade você for, você vai apresentar uma verdade que é o que o teu entrevistador está buscando, né? A gente tem que saber também expor as nossas fraquezas e buscar ajudas, né, Gabriel? Porque a gente só falar das forças também pouco auxilia, né?
Então, se você levar para o ser humano, né, não só o homem com o cavalo, mas o homem com o homem, a assertividade, que é uma coisa que você falou várias vezes aí, ela é muito importante. Porque eu preciso me comunicar de forma que a outra pessoa possa me entender e eu tenho que entender o que a outra pessoa está se comunicando. Quando eu sou agressivo, a outra pessoa já recua. É como o cavalo. Se você chega agressivo, o cavalo vai fugir. Se eu vou me falar com uma pessoa, já chego para falar com ela de forma agressiva, ela vai fugir. Ela vai se travar, ela não vai abrir o que ela queria falar, ela vai se segurar, né? Então, se ela ia conversar alguma coisa importante, de repente ela pode falar, não vou mais falar isso aí não, porque não é o momento, ficar. E você também não pode ser submisso na conversa, né? Então, você baixar a cabeça, ficar só assim, sim. Então, você tem que ser assertivo na comunicação. Ser assertivo é o equilíbrio entre você ser agressivo e submisso. Quando existe assertividade, a inteligência emocional está por trás trabalhando isso. Por isso que é importante a gente desenvolver a inteligência emocional, né? Porque eu vou ter um maior equilíbrio emocional sendo assertivo. E uma outra coisa que é importante... Oi? Equilíbrio é bem-vindo em todas as áreas, né? Entendeu? Uma outra coisa que é importante a gente entender, que também é um estudo da PNL, é que nós temos 3 formas de representar o mundo, né? Quando a gente percebe alguma coisa, né, como o cavalo percebe, a gente recebe alguma informação que nós vamos processar essa informação. Então, você está falando alguma coisa para mim, você está mostrando alguma coisa, eu estou vendo uma paisagem, isso está me gerando informação. Quando você está aprendendo, quando você está conversando, isso é expressado de 3 maneiras. Você tem as pessoas que elas são mais visuais, você tem as pessoas que são mais auditivas e você tem as pessoas que são sinestésicas. O que significa isso? Quando eu converso com uma pessoa que eu percebo que ela é visual, eu devo procurar me comunicar com ela de forma mais visual. Então, uma pessoa que é visual, ela gosta de imagem, né? Ela gosta de imaginar, de visualizar. Então, eu converso com ela. Se eu vou fazer uma apresentação, né? Eu tenho que ter figura, eu tenho que falar, eu tenho que me movimentar, porque tem público que é visual, é auditivo e é sinestésico. O auditivo, ele não quer saber de imagem, né, de PowerPoint, ele está focado no que você está falando. E o sinestésico, ele é associado ao tato, né? Já percebeu aquelas pessoas que vão tocando em você? Você vai andando para trás, ela continua te tocando? É porque ela é sinestésica. Ela precisa do toque, né? Então, italiano nasce sinestésico, Gabriel? Italiano nasce sinestésico, porque só fala assim, ma que... Existe um estudo que diz que nós somos mais visuais, que tem mais pessoas visuais do que auditiva e sinestésica. Mas eu procuro captar, e aí você tem né, a gente pode até no curso falar um pouco sobre isso, a gente tem as frases, os movimentos que as pessoas fazem, que a gente percebe se ela é visual, sinestésica ou auditiva. Então, quando eu estou apresentando um projeto, uma das coisas que eu procuro perceber, e já desde o meu diagnóstico, é como é que são as pessoas que eu vou me comunicar. Se elas são mais visuais, mais auditivas, e é para que eu possa utilizar essa ferramenta na hora de eu fazer a apresentação e a minha comunicação fluir melhor. Entendeu? Então, com o cavalo, ele também tem, né, o lado visual, ele também tem o auditivo, porque ele escuta, né? E ele tem o sinestésico, só que de uma forma diferente. Quando você toca no cavalo, ele tem uma reação, ele tem um sentimento, dependendo de onde você toca, né? Se você toca no focinho é uma coisa, você toca no pescoço é outra, você toca na pata, ele tem outro sentimento, né? Então, é muito legal que a gente entenda isso, que a comunicação, ela tem diversas características que a gente precisa entender. E a PNL, ela é fantástica para desenvolver a capacidade de comunicação. Da mesma forma que a relação com o cavalo. Porque ali na relação com o cavalo, você está vendo a coisa acontecer, você está sentindo, você está vendo a reação dele, né? O bacana com o cavalo, Gabriel, é que ele reage, né? Por ser um animal de fuga, né? O ser humano se assemelha mais a um predador, tipo um leão, né?
E o cavalo realmente é uma zebra. Então, isso eu acho que é a forma mais fácil, né, mais simples de mostrar a diferença clara que é entre o ser cavalo e o ser humano, né? E o ser humano, quando na presença de um animal de fuga, eles reagem fugindo. O fato deles terem essa reatividade 10 vezes, pelo menos, mais exacerbada do que a nossa, faz com que eles sejam espelhos da gente, espelhos das nossas atitudes. Então, por isso que o treinamento assistido pelos cavalos se torna uma ferramenta importante no desenvolvimento de competências, né? Então, mais rápido, né? Eu costumo dizer que cavalo é um catalisador das terapias. Então, a gente costuma assim, trabalhar aqui dentro do CT, até em aulas de equitação, né? Em aulas de equitação, o Gabriel acabou de colocar que nós temos os sinestésicos, os auditivos e os visuais, né? Então, às vezes eu estou lá como instrutor de equitação, a pessoa está montada e eu estou falando alguma atividade, alguma atitude que ele tem que tomar. E você percebe claramente que a pessoa é visual, porque você falando, acho que é a mesma coisa que fica blá, 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 blá. Então o que eu tenho que fazer? Eu peço para a pessoa descer do cavalo, monto e mostro, porque visualmente fica muito mais compreensível para uma pessoa que tem essa comunicação mais visual do que eu ficar falando. Então eu mostrando para a pessoa, entendi, aí fica claro para ela. E aí, se ela for sinestésica, ela só vai internalizar isso se ela experienciar a atividade depois de ter ouvido, visto, e aí sim que ela vai conseguir assimilar o que está sendo dito ali na aula de equitação, né? Agora, você imagina esse trabalho feito que a gente faz com as pessoas, assistidos pelos cavalos. Então, a gente se baseia, mais uma vez, dizendo no processo de doma sem violência dos cavalos, né? Para a gente mostrar e desenvolver algumas competências. Hoje nós estamos tratando do tema comunicação. Então, durante o processo da doma, primeiro a gente permite que o cavalo fuja da gente. Então, neste momento que a gente deseja que ele se afaste, é o momento de olhá-lo no olho, né? De mostrar as garras, de abrir o peito, enfim, de crescer para cima do cavalo. E aí ele vai fugir da gente. Mas vai ter um momento que a gente vai dar a opção para ele se unir a nós. Então, a atitude corporal de quem está lá como um domador, como um instrutor, como um líder, ele vai ter que mudar. Então, o semblante, o olhar, a posição dos ombros, o gestual dos braços, o corpo fala, que é exatamente o que nós estamos colocando aqui na nossa live de hoje. Então, ele vai ter que mudar essa atitude para fazer com que o corpo dele, nós ensinamos aqui, convide o cavalo a vir até ele, que é o que a gente chama de join up, que é o momento da conjunção. E a partir deste momento que o cavalo escolhe confiar, ele enquanto animal de fuga, similar a uma zebra, escolhe confiar no predador que está lá no meio, né? Porque você está comunicando através do seu corpo, eu sou um predador, mas eu não quero te ferir. A partir do momento que ele escolhe, que o cavalo escolhe estar com você, a colaboração passa a existir. Então a relação passa a ser de confiança. E é essa relação de confiança, através de uma comunicação clara, objetiva, assertiva e na linguagem do seu interlocutor, que nós estamos buscando transferir para vocês, que nós conseguimos ensinar e catalisar através do cavalo, para que haja um melhor convívio em sociedade, tanto dentro da família, do ambiente familiar, como dentro de uma empresa, como dentro do ambiente comercial, corporativo, onde quer que você esteja desempenhando a sua atividade. E até mesmo para aqueles que estão hoje buscando uma nova colocação, a comunicação é essencial para que você saiba vender-se, né, de uma forma positiva, sem querer ser mais ou menos, porque essa sintonia fina, esse saber aonde você se situa, né, no ranking de profissionais que fazem o que você faz, também é importante. É importante você saber aonde você se posiciona nesse meio. Sou muito bom, sou excelente, sou excepcional, não sou tão bom, estou em desenvolvimento, enfim. Isso não é só humildade, né? É conhecimento de si mesmo, é autoconhecimento. Certo, Gabriel? Então, você falou aí dois pontos. Um que é você deixar o cavalo fugir no início, né? Isso é muito importante na comunicação também. Vou dar um exemplo. Quando eu faço um processo de venda, o meu processo, em cada fase do processo de venda, eu dou a oportunidade do meu cliente falar assim, ó, eu não quero continuar. Então, como é que eu faço quando eu termino, por exemplo, um diagnóstico? Antes de eu fazer uma proposta, eu falo para ele assim, ó, tá claro para você? Você entendeu tudo? Você tem alguma dúvida? Faltou me falar alguma coisa?
podemos marcar o próximo passo? Se ele fala assim, olha, não sei o quê, não adianta eu insistir. Ele não quer naquele momento. Então é preferível eu perder aquele processo do que eu levar ele até o final e no final eu perder o meu tempo e não conseguir fechar a venda. Então com o ser humano você também tem que dar a oportunidade dele fugir. Porque no primeiro momento ele pode fugir, mas daqui a pouco você conversando com ele, ele volta para você. Né? E a outra coisa que você falou é sobre a família, né? Sim. Antes disso, eu queria que cada um pensasse o seguinte: quantas oportunidades a gente perdeu, quantas coisas a gente deixou de conquistar por ter falhado na hora de se comunicar com alguém. Parem e pensem quantas coisas cada um de nós perdeu, deixou de conquistar ou criou uma situação desconfortável, de difícil conserto depois, por falha na comunicação. Na comunicação familiar também, é importante que, no mundo de hoje, né, com muita mídia social, rede social, Netflix, filmes, novela, televisão, a gente se afasta um pouco do convívio, né? Então, é importante que a gente crie reuniões, encontros, não é nem reuniões, encontros da família, semanal, quinzenal, né, em que você não tem celular, não tem televisão, você vai para um espaço e que não tem nada para te interromper, e a gente vai conversar sobre o que eu posso fazer para melhorar como pai, o que eu posso fazer para melhorar como companheiro, como companheira, o que eu posso melhorar como filho, e dar a oportunidade das pessoas expressarem o que elas sentem. Aí sim nós vamos ter uma comunicação efetiva dentro também da família. Eu pego alguns trabalhos que eu vejo que as pessoas não conversam, a família não conversa. E aí aqueles problemas vão se acumulando, vão se arrastando, vão se arrastando. Então precisa ter esse momento da família sentar e conversar sobre tudo aquilo que pode ser melhorado na relação entre eles. E o cavalo vai nos permitir perceber essas coisas, né? Entendeu? Isso é importante que você colocou, né, Gabriel? Porque a comunicação, vamos falar uma situação simples, vai. Hoje, em época de pandemia, é mais complicado e complexo, mas vamos supor, assim que passar ou antes da pandemia, a gente, por exemplo, você tem uma festa para ir. Aí, momentos antes da festa, procura uma roupa, não acha, começa a discutir, briga, enfim, coisas simples do dia a dia, não é? Aí você cria ali um cenário onde você eleva o nível de nervosismo, a energia fica lá em cima, né? Tudo fica ruim, não é isso? E você acaba ou deixando de ir até a festa ou indo já num clima muito ruim. Tudo isso por conta de uma comunicação problemática, né? Às vezes você mesmo guardou em algum lugar que não se lembra o que o objeto está procurando ou coisa que o vale. Então é tão simples às vezes, né, as soluções, desde que a gente mantenha o acerto da comunicação. E é engraçado, né? Agora que nós chegamos no ápice da tecnologia, né, no ápice da comunicação, está todo mundo aí velado e fechado, né, e confinado, né, de maneiras diferentes e se valendo de máscaras agora para sair, para se comunicar. Você percebe que olhar fala, né, mas quando você passa a falar dessa maneira, o teu olho tem que falar muito mais com o uso da máscara, né, do que você poder expressar com toda a musculatura que você tem, com os seus dentes, com toda a sua face, né? Então você percebe a importância que é, né, a comunicação não verbal, né? Falar simplesmente significa 7%, Gabriel? Da comunicação? Isso. 7% não, 7% é a fala, é o que você fala. Falada, então 7% é falada, 55% é a linguagem corporal, é a linguagem não verbal. Por exemplo, então, 55 usando a máscara, não, Gabriel, 55 mais 38. Né? Então, pensa assim, você está fazendo uma palestra, né? Você está dando uma aula, 55% do que você está passando para os alunos está indo a partir, ou dos participantes, a partir da linguagem corporal. 38% a partir do teu tom de voz. Então, você tem que mesclar o teu tom de voz. Claro que você tem que subir o tom, diminuir, né? Falar mais. Só um minutinho, Gabriel. Nerlândia está perguntando aqui, ó. Está perguntando se vai ficar salvo a nossa live. Vai sim, vai ficar no meu IGTV, que é o que permite, né, Nerlândia?
A live vai ficar salva no meu IGTV, mas vai estar lá na íntegra. A gente não deve se estender muito mais, a gente combinou, eu e o Gabriel, de fazermos lives mais compactas para que todo mundo consiga ficar do começo ao fim. Normalmente tem uma surpresinha no final, né, Gabriel? Então, 93% da comunicação é corporal e pelo tom de voz, não é o conteúdo que você fala. E 55% é corporal. Imagina como é importante a nossa comunicação corporal, né? Sem dúvida. Se você entrar nesse tema, você vai começar a ver, né, estudando esse assunto, que a cada coisa que eu estou pensando em fazer, cada ação que eu quero tomar, eu expresso corporalmente ela de uma forma. Se eu estou querendo encerrar o assunto, tem uma posição do meu pé que eu estou dizendo que eu quero ir embora. Então, é uma área muito ampla e que vale a pena dar uma estudada, que é essa parte da PNL. Aqui no sul de Minas, Gabriel, os mineiros fazem assim, já começam a olhar meio assim para o lado, tal, aí te olha de novo e fala, fica assim então. Fica assim, então já encerrou a conversa. Acabou. Entendeu? Não adianta eu ficar falando mais. Você não está ouvindo. Não, ele já deu, né? É bem por aí, é bem por aí. E, gente, com um cavalo não é diferente. Então, se a gente fala, as pessoas às vezes perguntam para mim, Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula recebeu lá, só fazer um parênteses aqui, a Ana Paula me escreveu hoje que recebeu lá o livro Além dos Limites, aquele Asperger Eficiente, Gabriel. Aliás, tenho que mandar o teu exemplar também, que foi escrito lá pelo Adão Lopes e pelo André, que ele é portador de Asperger, que é dentro do espectro autista, sabe? Então, é um livro fantástico também no quesito comunicação, tá? Porque, você imagina, ele foi escrito basicamente baseado nas caminhadas que o pai, né, de um rapaz autista, tinha todos os dias às 6 horas da manhã. Então ele aprendeu a ser melhor com o filho. E são ensinamentos ali que dá para você levar não só para a vida, mas também para o teu trabalho. Porque tem depoimentos de empresários falando o quanto que eles conseguiram evoluir enquanto líderes lendo aquele livro, tá? Só um parênteses que, vamos dizer, vem de encontro ao nosso tema, que é comunicação, né, Gabriel? E voltando ao que eu ia dizer em relação aos cavalos, se a gente chega para o cavalo, as pessoas me perguntam assim, se eu falar ele entende? Eu vou falar, olha, ele não entende, né? Ele vai entender tanto quanto o cachorro do Bart Simpson, né? Fica blá, 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 blá. Mas, quando a gente fala, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, você escuta com o que você está falando. Então, para muita gente que vem aqui cavalgar ou vem fazer as vivências com a gente, falar ajuda que a própria pessoa mude a atitude corporal e o corpo, sim, fala. É o que a Ana Paula está colocando. O cavalo sente, mas sente. Estou explicando tecnicamente o porquê, tá? A pessoa falando, ela vai relaxando, ela vai se sintonizando com a própria fala, com o tom da própria fala, e o corpo dela vai tomando uma característica mais pacífica, mais assertiva, e a comunicação com o cavalo passa a acontecer ali de uma forma não verbal, tá? Então, o falar ajuda. Quando são 2 seres, se eu for para o Japão e falar em português, é bastante difícil de eles me entenderem. Só que, no meu gestual, na mímica, né, que nem os italianos, né? A, B, C, brincadeira. Você fala e teu corpo começa a mostrar alguma coisa. Você quer saber o preço de uma calça na loja. Então você vai lá, aponta o produto, né? Lança um inglesinho meia boca. How much? How much? Para o japonês também não disse grande coisa, mas ele vai entender que você quer saber o preço daquilo. Então ele acaba te dizendo. Então falar sempre ajuda. Apesar da porcentagem ser pequena na comunicação como um todo, você falando ajuda você a relaxar e se sintonizar com o que você deseja. E aí as suas ações, porque seu cérebro é uma máquina tão mais poderosa do que a gente conhece, as suas reações musculares do seu corpo passam a se comunicar de uma forma mais assertiva com o seu interlocutor. Aí vocês imaginam a gente fazendo o processo através ou assistido pelos cavalos, que reagem 10 vezes pelo menos mais do que a gente por serem animais de fuga, o quanto nós não conseguimos aprender sobre nós mesmos, sobre a nossa comunicação, sobre as nossas crenças e a forma que a gente se comunica no dia a dia. Porque uma coisa se liga à outra, né? Na última live nós falamos das crenças limitantes. Nessa nós estamos tratando de comunicação,
mas não tem como a gente tratar a comunicação desligada da crença limitante, né, Gabriel? Porque a crença limitante vai fazer com que algumas coisas da sua comunicação sejam prejudicadas ou já contaminadas por uma crença que te impeça, ou de não ter tanta vergonha de falar em público, ou de não saber expor as suas ideias adequadamente quando você está falando com um superior, ou às vezes até sendo já um líder, você ser rude por achar, vou falar bem, hein, achar que sabe mais do que os subordinados. Nem sempre isso é verdade. Certo, Gabriel? Então, se a gente for pensar na estrutura do nosso pensamento, né, 5% do que a gente decide é o nosso consciente. As nossas reações, 5% é consciente. 95 a 10%. 90 a 95% é o nosso subconsciente. Então é o quê? Os nossos medos, as nossas fobias, né? As nossas crenças, as nossas emoções. Então, muitas das vezes, a gente toma determinadas ações em função daquela emoção naquele momento, que foi assunto que a gente falou na live passada, sobre as crenças, né? Então é muito importante que eu vá entrando no meu subconsciente, descobrindo, né, um pouco como é as minhas crenças, como são as minhas emoções, quais são os meus desejos, os meus medos, para que eu possa ir melhorando a minha comunicação. Quanto mais consciente ela for, melhor eu vou me comunicar, entendeu? Então, Sem quer dúvida, dizer, por isso que é importante a relação entre as lives, né? A relação da comunicação com a crença limitante é importantíssima, porque se eu não trabalhar as minhas crenças limitantes, eu não vou ter uma boa comunicação. Se eu não tiver uma boa comunicação, eu não vou eliminar crenças limitantes. E, Gabriel, queria que você falasse um pouquinho também, porque eu também vejo bastante falha de comunicação quando falta o equilíbrio entre razão e emoção, sabe? Então, a pessoa que é muito mais razão do que emoção, eventualmente falha na comunicação, e a pessoa que é muito mais emoção do que razão, muitas vezes também falha na sua comunicação. Você poderia falar um pouquinho sobre essas duas características que, se bem equilibradas, trazem uma comunicação bem assertiva, e se elas estão tendendo para um dos lados, pode prejudicar a comunicação? Sim, tudo é o momento em que você está, né? E o equilíbrio entre a razão e a emoção, ela vai surgir com o autoconhecimento. Na medida que você vai se conhecendo cada vez mais, né, e a relação com o cavalo, como a gente já falou, vai fazer você se conhecer melhor, você vai encontrando esse equilíbrio. Você vai vendo aqueles momentos que você toma decisões erradas pelo emocional, que se você tivesse segurado um pouquinho o emocional, talvez você tivesse tomado uma outra decisão, e aquelas decisões que você toma totalmente pelo racional, né? Às vezes a gente tem que entender que a nossa emoção também vai nos ajudar a tomar decisão. Então a forma de você encontrar esse equilíbrio, que para cada um é um, né? Cada ser humano tem o seu ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção, é o autoconhecimento. Então, quem investir em fazer testes de autoconhecimento, existem vários testes, né? Você tem o DISC, você tem o Enneagrama e outros, que vai te ajudar a você entender como é que funciona o teu consciente e o teu subconsciente. Tem o Apogeu, tem o TC, tem vários, né? E outros, né? Então, tem diversos. Assim, normalmente as empresas, quando contratam, elas utilizam o DISC, né? Principalmente para líderes. Agora, o Enneagrama também é muito legal, porque ele trabalha 9 personalidades, né? Então, você começa a se ver naquele perfil, e aí e tem um outro também que trabalha o seguinte, que diz que os teus pontos fracos é o uso em excesso do teu ponto forte. Olha que interessante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou bom de comunicação, porém eu falo tanto que eu não deixo ninguém falar. Aquele meu ponto forte se tornou um ponto fraco. Então, também tem um teste que ele vai identificar aqueles teus pontos fortes que você trabalha em excesso e que te prejudicam, e os teus pontos que você não trabalha, que você precisa trabalhar de acordo com o que você deseja para o teu futuro.
Então, o autoconhecimento Gabriel, é a base para, na minha visão, é isso, é o autoconhecimento. É a palavra-chave aí. tem uma pergunta aqui da Ana Paula, falando assim, o equilíbrio entre pensar, sentir e agir influencia bastante na comunicação? O que vocês acham? Antes de você responder essa daí, deixa eu complementar essa da emoção e da razão, trazendo porque é o nosso trabalho aqui com os cavalos, né? A gente consegue separar muito claramente as pessoas que são mais razão e mais emoção quando a gente está trabalhando assistido pelos cavalos. É bem isso, né? É bem simples de você notar. E o equilíbrio entre essas duas características faz uma pessoa ser espetacular em comunicação. Porque aqui tem uma atitude, por exemplo, montando, a pessoa, eu falo assim, se você tiver que usar a sua força para cavalgar, você já perdeu o controle. E na comunicação, se você tiver que elevar o seu tom de voz, você já perdeu o controle. Para pensar, para refletir. Se você tiver que gritar, aí a coisa já deixou de ser comunicação, já passou a ser a agressão verbal. Né? Então existe uma inteligência que é a inteligência emocional, que a gente desenvolve aí desde os primórdios da nossa vida, que é aquilo que você vem vivenciando ao longo da sua vida, que vai imputando dentro do seu cérebro, né? As situações que você vem vivendo, os cenários que você vislumbra. Então, sei lá, vamos colocar um exemplo negativo aqui, uma criança que vive vendo os pais brigando, né? Um exemplo negativo, aquilo vai ficando no cérebro dele, né? Quanta coisa negativa pode ficar ali. E entrando um pouco na resposta aqui da Ana, né? O equilíbrio entre pensar, sentir e agir, né? Influencia demais a comunicação, porque aquela pessoa que é mais imediatista, explosiva e também não se preocupa muito com o próximo, né? No sentido de estar perto mesmo, porque, por exemplo, se preocupa com o que ela acha que é certo ou não, né? Uma coisa simples do dia a dia de casa, um prato que deveria estar na mesa não está, poxa, não está, já é motivo de uma discussão grande. Então, ao passo que se ele simplesmente pensa, não está lá, é só eu pegar e colocar, e age, né? Já causa uma harmonia, né? E uma comunicação mais assertiva. Então, quando você age sem pensar, né? E no caso que a Ana colocou aqui, sem sentir, né? Porque assim, tem um cenário aí, a gente traz para a parte corporativa também, né? Aquele dia que assim, você está entrando na sala do diretor, hein, Gabriel? Aí a pessoa que está saindo fala, hoje não está legal não, hein? Porque cada um tem seu dia, né? Cada um tem seu dia. Então, se o cara ia lá para pedir uma verba ou para pedir alguma adequação no departamento dele, eu acho bom ele levar uma solução, porque se ele for pedir alguma coisa num dia que o diretor não está bem, ele vai tomar uma invertida, não é assim que funciona? Então, não deveria, mas é assim que funciona na prática, né? É isso, Ana Paula, equilíbrio entre pensar, sentir e agir influencia demais a comunicação, influencia demais. E Ana Paula, a gente, não sei se você participou na live passada, a gente falou de crenças limitantes, né? As crenças limitantes é que vão... Então, as crenças limitantes é que vão afetar o nosso pensamento. Então, onde começa tudo? No nosso pensamento. De acordo com as minhas crenças, eu penso de um determinado jeito. Esse pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento, que vai gerar uma ação, entende? Então, muitas das vezes, eu ajo de uma forma que não seria a ideal, tem que ver, porque pode ser uma crença que eu tenha que está me fazendo isso. Eu acredito muito que, sei lá, que eu sou o cara e eu vou tratar todo mundo de forma que eu sou melhor do que todo mundo. Se eu me sinto uma pessoa muito frágil, eu vou agir, vou ter comportamentos frágeis, certo? Então, é muito importante a gente procurar descobrir as nossas crenças e encontrar aquelas que podem estar fazendo a gente ter reações negativas, ações sem pensar. Não é que a gente não pensou, é que o nosso pensamento empurrou já a tua emoção e ela já gerou um comportamento, tá ok? Não sei se ficou claro, Gabriel, se tem alguma dúvida ainda, você fala aí. Aquelas brincadeirinhas de escola, sabe, que só você ri. Eu falo muito para os meus filhos isso, eu falo, filhos, prestem atenção, porque se vocês fazem alguma coisa para alguém só você tá rindo,
avalia quem que é o palhaço da história, porque, né, muitas vezes você acha que está sendo engraçadão, né, que é aquela situação que o Gabriel acabou de colocar, que A Ana você Paula acha está que é o colocando aí. bonzão e não é, né? A Ana Paula colocou um ponto aí. Sim, pelas crenças limitantes, eu penso que em algum sonho, mas creio que aquilo não é, para mim, e aí eu não faço nada. Então, Isso uma coisa que ela precisa fazer, né, que a gente até falou nisso, é entender, procurar descobrir qual foi o fato que fez acontecer isso pela primeira vez. Aliás, a Ana, Gabriel, E, só para a gente registrar aqui nessa live também, se manifestou que tinha vontade da gente fazer uma sessão online. Eu já fiz com lembra das mães que cavalgam? Eu já agendei com a responsável da mãe que cavalga, já fizemos, foi muito bacana. Agora eu tenho que agendar com a Ana. A Ana me escreve no WhatsApp, Ana, para a gente combinar. Eu vi que chegou o livro, mas para a gente já agendar essa sessão. Isso. Não, entendi, a gente entendeu que foi um exemplo. E se ela precisar de alguma coisa, né, ela pode entrar em contato, que eu bato um papo com ela também. Né? Legal, e legal. Voltando nesse tema, uma das coisas que é muito importante para que quando a gente tem um sonho, como ela falou que ela sonha, ela tem que procurar visualizar esse sonho se realizando. E não o contrário, ela acaba visualizando que ela não vai realizar esse sonho. Quando a gente visualiza, e essa crença vem, que faz a gente visualizar que eu não vou acreditar, a minha mente vai fazer o que eu estou comandando. Não vai realizar. Agora, se ela tem um sonho, se ela conseguir fazer uma visualização, caminhando em direção àquele sonho, ela realizando aquele sonho, o que acontece naquele momento, quem são as pessoas que estão com ela, o que ela está sentindo, o que as pessoas estão falando, a mente vai começar a trabalhar aquilo, porque a mente não sabe a hora que é uma verdade ou é uma mentira. O que você fala para sua mente, ela vai fazer. Então, a visualização é muito importante para ela quebrar esse sonho que ela não consegue realizar porque ela acredita que não consegue. Se ela visualiza que consegue, a mente dela vai trabalhar em prol dela. E é mais um trabalho, Gabriel, que a gente consegue catalisar usando o cavalo, assistido pelos cavalos. A gente tem aqui no Centro Equestre CT Vivências, a gente evita aqui, eu, Gabriel, de usar o termo terapia, mas acaba sendo uma terapia assistida pelos cavalos. É um trabalho diferente do que nós estamos colocando aqui do liderança assistida pelos cavalos, que é um trabalho de desenvolvimento de competências, mas na terapia a gente consegue trabalhar com respirações e atividades também assistidas pelos cavalos, essa coisa da emoção, né? Temos obtido bastante resultado positivo. Tem sido muito bom esse trabalho que a gente tem feito por aqui. Gabriel, tem mais alguma coisa para a gente colocar? Agora que o pessoal entrou, então, agora que está o auge aí da audiência. Então, só para ajudar a Ana Paula, se ela precisar, se ela quiser, ela entra em contato comigo, eu marco com ela um encontro e eu faço uma visualização conduzida. Eu conduzo ela a realizar o sonho dela visualizando, certo? Maravilha, olha que bacana, Ana. Aí. A gente faz aí remoto, eu vou conduzindo e você vai seguindo aí a minha condução até o momento que você vai realizar o seu sonho. Você não precisa nem me falar qual é, tá bom? Muito bacana. Bom, enfim, quinta-feira que vem tem mais, né? Quinta-feira tem mais. A gente define aí no meio do caminho qual vai ser o nosso tema, né, Gabriel? Está se tornando bem prazeroso, bem bacana a gente fazer esses encontros. O pessoal que está aqui com a gente é quem gosta de desenvolvimento pessoal e assistência pelos cavalos. Então a gente está juntando esses dois mundos, né? O lado voltado todo de coach, mentoria, PNL, todas essas ferramentas a gente tem aí para assistir ao profissional que quer um desenvolvimento pessoal, e a gente está incorporando aí o trabalho assistido pelos cavalos nesta levada de desenvolvimento das competências pessoais. Hoje nós tratamos aqui do tema comunicação. Espero que vocês tenham gostado e quinta-feira que vem às 17 horas tem mais. É isso, Dom Gabriel Albuquerque. Então, Walter, você falou que tem uma surpresa, né? Mas você não falou. Então é o seguinte, quem tiver interesse, eu vou dar um treinamento para alguns amigos e clientes
que são 3 aulas do meu curso, né? Estou tirando 3 aulas do meu curso de como aumentar a sua produtividade, né? No caso, é atividade pessoal, não da empresa. E eu vou dar esse treinamento para alguns clientes e amigos, é uma parte do treinamento, mas quem participar já vai melhorar a sua produtividade. E quem tiver interesse, que está aí hoje, né, manda uma mensagem aí por Walter e que assim que eu montar a data dos treinamentos, eu informe, a pessoa se inscreve aí, é gratuito. Tá? Frequentemente eu faço isso com os meus clientes, para amigos, né? Somente quando a gente realiza a meta e tal, a gente faz alguma coisa assim para ajudar os nossos clientes. Então fica aberto aí para ter uma novidade para eles, não ficar sem nenhuma surpresa, tá bom? Maravilha, não estava maravilha. previsto, mas eu encaixo aí na minha agenda aí, tá bom? Maravilha, Gabriel, muito obrigado. E um abraço a todos, obrigado aí por ter participado e quinta-feira que vem te conto aí com vocês. Um abraço. Maravilha. Então, até quinta-feira que vem. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Abraço, obrigado a vocês todos. Tchau. Tchau, tchau.